boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a ocasião que vocês escutarem a nossa reflexão do quinto domingo do tempo comum, que vamos fazer agora no sábado dia 6 e domingo dia 7. Então esse quinto domingo do tempo comum, nós já vimos que Jesus inicia a sua vida pública, foi chamando os discípulos, iniciando a sua vida pública, a sua missão lá na Galileia, impulsionado pelo Espírito Santo, e agora então, ainda no início da vida pública, estamos no tempo comum, que vamos interromper agora, dia 17 de fevereiro, na quaresma, por 3 meses, porque são 40 dias de quaresma e 50 de tempo pascal. 50 com 40, 90 dias, 3 meses, para depois retomar o tempo comum. Estamos ainda no início da missão de Jesus. E a liturgia dominical, ela quer, a liturgia dominical, iluminar a nossa vida nas diversas situações. Uma situação muito concreta que atinge o homem e a mulher de hoje, dos nossos tempos, é o sofrimento. Como lidar com o sofrimento? Como entender o sofrimento? Porque há no mundo tantas pessoas sofrendo. Ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento existe. O sofrimento é inerente à nossa vida. A gente vê injustiças, fome, guerra, calamidade, pobreza, discórdia, doença, e ainda mais durante essa pandemia. Já é um sofrimento o isolamento social, já é um sofrimento não poder dar um abraço em alguém. Quem é o culpado de tudo isso? Seriam os nossos pecados? Seriam os pecadores? Tudo isso é castigo de Deus? Como explicar então os inocentes? Como explicar o Cristo na cruz? É só no silêncio do crucificado é que nós vamos entender esse mistério do mal, esse mistério do sofrimento. Por que Deus permite essas coisas sem intervir? Porque o justo também sofre e o malvado parece estar em situação melhor? Qual é o sentido do sofrimento e da dor na nossa vida? Pode ser a temática deste quinto domingo do tempo comum. As leituras bíblicas vão nos dar uma resposta. A primeira leitura, nós vemos a experiência do sofrimento de Jó. Lá no capítulo 7 de Jó. Jó é um homem justo e fiel ao Senhor. Possuía muitos bens, família generosa, muitos rebanhos, e foi atingido por uma doença grave. Essa triste situação provoca no coração de Jó sentimentos de amargura, de dúvida, de revolta contra esse Deus incompreensível. Jó briga com Deus, mas não esquece de Deus. Até os amigos insinuam para Jó que isso é castigo. Mesmo a esposa diz: tu ainda segue amando esse Deus? Ele diz: se ele me deu todos os bens, por que não pode me dar todos os males? Jó lamenta a sua condição de sofredor, mas nunca esquece de Deus. É sempre confiante em Deus, mesmo no sofrimento, mesmo perdendo a família, os bens. Pois Jó tem a certeza que somente em Deus pode encontrar a esperança e o sentido da vida, o sentido da existência, mesmo no sofrimento. A experiência de Jó no sofrimento é um modelo para todos aqueles que têm fé. Mesmo amaldiçoando o dia do seu próprio nascimento, Jó nunca amaldiçoa Deus. Pelo contrário, ele reconhece e louva a sua sabedoria e as obras da criação de Deus. O abismo de seu sofrimento pessoal não lhe fecha os olhos para a grandeza de Deus. Diante do sofrimento, ou descobrimos o rosto verdadeiro de Deus, ou nós transformamos Deus em um monstro que nos devora e inferniza a nossa vida. Não esqueçamos, o sofrimento pode ser até uma visitinha de Deus na nossa vida, para dar uma chacoalhada, um corretivo pedagógico. E quando entendermos isso, tudo vai ficar diferente. Nós não nascemos para sofrer, mas o sofrimento nos fará crescer. Ele é inerente à nossa vida. E quem não sofreu, sofrerá. Porque sem cruz não tem vitória. Sem cruz não tem glória. A segunda leitura
São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 9, 16 a 23, ai de mim se não evangelizar. Esta é a palavra-chave, este é o princípio fundamental de toda a vida de São Paulo. Ai de mim se não evangelizar. Vemos tantas pessoas inaptas, ineptas, afastadas, que não se engajam à vida da igreja, foram batizados e têm a missão de profeta, rei e sacerdote, mas não se engajam na missão. São Paulo se perguntava sempre, ai de mim se eu não evangelizar. Das 24 horas por dia, o que eu faço para Deus? Eu me engajo na minha comunidade de pertença, na minha igreja, eu visto a minha camisa, ai de mim se não evangelizar. No Evangelho, Jesus está de novo diante do sofrimento, diante do problema da doença da sogra de Pedro. É Marcos 1, 29 a 39. Jesus já começando a dar vida àqueles que não têm vida, a tirar aqueles que estão na margem e trazer para o centro. O texto narra uma jornada messiânica de Jesus no início da sua missão pública na Galileia. Inicialmente mostra o Messias proclamando o reino de Deus. A seguir mostra a realidade do reino atuando no mundo como salvação e libertação nas palavras e também nos gestos de Jesus. Jesus apresenta o texto Jesus agindo diante da multidão de tantos sofredores, trazendo eles da margem para o centro. É isso que nós também temos que fazer. Pessoas alijadas da participação social, eclesial e espiritual. Esta é a missão de Jesus, esta é a nossa missão. Mas ai de mim se não evangelizar. A segunda leitura. Jesus então está atento às necessidades, com a autoridade que lhe vem do Pai. E em comunhão total com o Pai, Jesus vence o mal e a dor que escravizam o homem e a mulher. E anuncia um outro mundo possível, de liberdade e de vida plena. Sai da sinagoga e na casa de Pedro, aproxima-se da sogra de Pedro, estende a mão e ela levanta. Em seguida ela retoma a vida normal e serve aos seus convidados. Todos o procuram, os endemoniados, os doentes. Com a pregação, Jesus ilumina os espíritos e revela o amor de Deus, leva as almas à fé. Será que com a nossa pregação fazemos isso? Com os milagres, Jesus cura os corpos enfermos e expulsa os demônios. Quer um mundo novo sem a dor. Com a oração, Jesus compreende o plano de Deus e aceita a vontade do Pai. Aceita o sofrimento até a morte e a morte em cruz. Só a verdadeira oração é que pode ensinar o sentido da dor, o sentido do sofrimento inerente à nossa vida. O sofrimento será para sempre, meus irmãos e minhas irmãs, um grande mistério. Jesus não elimina o sofrimento, mas nos ensina a carregá-lo com amor e esperança para que ele dê fruto de vida eterna. Jesus nos garante que Deus nunca nos abandonará. Resta-nos confiar plenamente em Deus e entregar-nos ao seu amor. Os cristãos, eles não descobriram o caminho para evitar o sofrimento, mas sofrem com os outros e às vezes até mais que os outros devido às perseguições, mas porque eles descobriram que a cruz de Cristo é redentora. É através da cruz que chegamos à glória, à vitória. Carregar a cruz sozinho é desesperador, mas unidos com Cristo, todo sofrimento é salvador, inclusive o nosso. Qual é a nossa atitude diante do sofrimento? É de aceitação? É de dúvida? É de revolta? Lembrem de Jesus no Getsemane, na oração do Pai Nosso. Qual é a nossa atitude diante do sofrimento dos outros? Estendemos a mão para ajudá-los a libertar? E eu queria aproveitar que o Papa Francisco, então, chama esse próximo domingo de 29ª Jornada Mundial do Enfermo. Um só é o vosso mestre e vós sois todos irmãos e irmãs. Momento propício para prestar uma atenção especial aos doentes do corpo e da alma e a quantos os assistem, as pessoas que estão na linha de frente, nos centros sanitários, nos asilos, nos hospitais, nas UPAs, nas famílias. De modo especial,
nesse sofrimento no tempo da pandemia do coronavírus. A todos, especialmente aos mais pobres e marginalizados, o Papa declara-se proximamente espiritualmente, assegurando a solicitude e o afeto da Igreja. Vamos todos confiados, debaixo do manto de Maria, a Mãe da Misericórdia, ela que é a saúde dos enfermos, que nos ilumine e nos ajude a cuidar uns dos outros. Amém. Assim seja.